Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Desvio padrão com intervalo de classe. Desvio padrão com intervalo de classe. Estatística, professor Renato Padilha. Medida de dispersão. Nós temos, na medida de dispersão, nós temos a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, ok? Bom, nós vamos estudar com os dados não agrupados, com os dados agrupados e com os dados agrupados com intervalo de classe, ok? Ok? Nós vamos estudar os dados não agrupados, são aqueles soltos, com os dados agrupados, quando você organiza numa tabela de frequência simples e acumulada com as suas respectivas classes. Aí eles estão agrupados. As frequências, né? Faz uma tabela, tá? Aí eles ficam agrupados. E depois a gente vai ver no intervalo de classe. Bacana, né? Então, vamos lá. Os dados não agrupados, ok? Nós podemos calcular o desvio padrão, populacional e amostral, tá? População e amostra. Para a população, o desvio padrão é dado por essa letra sigma. Na amostra, o desvio padrão é dado pela letra S. Cuidado aí, isso é importante. Na população, a média é dada pela letra Mi. Na amostra, X barrado. Na população, o número de dados é representado pelo N maiúsculo, tá? E na amostra é representado pelo N maiúsculo subtraído de uma unidade. As fórmulas são a mesma. Desvio padrão, raiz quadrada, do somatório de xi são as notas. Esse é o índice. Primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota, e fica variando. 1, 2, 3, 4, tá? Menos a média, isso é elevado ao somatório dividido por N. Esse é o populacional. Da amostra, desvio padrão é a raiz quadrada do somatório da nota xi menos a média elevado ao quadrado, você soma, eleva ao quadrado, n menos 1. Observe que não tem frequência aqui, ó, tá? Por isso que eles são não agrupados. Não tem a frequência. Você calcula ele solto. Então, esses aí são os dois elementos importantes. O desvio padrão, sigma minúsculo para a população, S para a amostra. O Mi para a população, X barrado para a amostra. N maiúsculo para a população, N minúsculo menos 1 para a amostra. A diferença de uma para a outra, se aqui é N, aqui é N menos 1, aqui na amostra. Bacana, né? Muito bom. Então, vamos lá. Dado o conjunto de elementos, tem um conjunto de elementos, ache o desvio padrão. Nós vamos supor que essa amostra, que esses dados são uma amostra, tá? N menos 1. Então, estou supondo que essa seria uma amostra do conjunto de dados. Está aí a amostra 4, 5, 2, 5 e 9. Está aí a amostrazinha. A primeira coisa que você vai fazer é calcular a média. Para calcular o desvio padrão, a primeira coisa é você calcular a média. Média X barrado. Tá? Da amostra é o X. Da população seria o Mi. Então, somatório xi sobre N minúsculo. Ó, da população, N maiúsculo. Da amostra, N minúsculo. Estamos supondo que isso aqui é uma amostra. E a média seria o somatório de todos os dados, todas as notas, dividido pela quantidade. Se aqui tem um zero, mesmo assim você conta, tá? Então vai ficar 4, 5, 2, 5 e 9, soma e divide por 5. Somando aqui eu tenho 25 pontos, dividido por 5, a média é 5, tá? Se aqui tivesse um zero aqui, então seria 4 mais 0, mais 2, mais 5, mais 9, dividido 1, 2, conta o zero como um elemento, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá legal? Se tivesse o zero, você incluiria o zero aqui e a quantidade 5 mesmo, normal. Então, essa aí seria a média. Vamos agora para a variância. A variância é que fica dentro da raiz quadrada. Aí a variância é o somatório. Xi menos a média ao quadrado N menos 1. Então, a primeira nota, somatório. Quem seria a primeira nota? 4. Menos a média. Quem é a média? 5 ao quadrado. Mais... Quem seria a nota? Agora é 5, menos a média, 5 ao quadrado. Mas você faz somatório.
A outra nota, 2 menos. Sempre a nota menos a média. A nota 2 menos a média, 5 ao quadrado. Mais a nota agora é 5 menos a média, que é 5 ao quadrado. Mais a última nota, 9 menos a média, elevando ao quadrado. Isso tudo, o número de dados são 5 menos 1. Pronto, faz esses cálculos aqui. 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado, dá 1. 5 menos 5 dá 0 ao quadrado, dá 0. 2 menos 5 dá menos 3 ao quadrado, 9. 5 menos 5 dá 0 ao quadrado, é 0. E 9 menos 5 dá 4 ao quadrado, 16. Embaixo, 5 menos 1, 4. Nós estamos calculando o desvio padrão da amostra. Somando, estamos supondo que seja uma amostra. Aqui seria 10, com mais 16 dá 26, dividido por 4 dá 6,5, seria a variância. A variância, o desvio padrão é o S, é a raiz do S2, que é a variância. O S2 a variância é o S2. O S é o desvio padrão, tá? A raiz da variância, se corta esse com esse, ó, aí fica só o S. Então vai ficar raiz quadrada. Quem é o S2? 6,25. Tirando o valor de S, a raiz quadrada de 6,25 dá 2,55. Ok? Pronto, ótimo, só isso. Calcula a média, calcula a variância, bota a variância dentro do desvio padrão, dentro da raiz, aí você tem um desvio padrão. Se você pegar e levar ao quadrado esse número, tem que dar esse, viu? Para encontrar a variância, é só pegar o desvio padrão e levar ao quadrado. Faz o contrário, tá? Agora, o coeficiente de variação. Coeficiente de variação ou desvio padrão relativo. O coeficiente de variação é só para você medir a variação em termo percentual, ok? Quando você mede em termo percentual, você tem um coeficiente de variação. É você medir o desvio padrão em formas percentuais. Quando tem a palavra relativo, significa porcentagem mesmo. Então, nós temos aí o desvio padrão, ou desvio padrão relativo aqui, coeficiente de variação. É o CV. O coeficiente de variação vai ser o desvio padrão dividido pela média, multiplicando por 100%, porque ele tem que, né, o coeficiente de variação é você observar a média em termo percentual, ou desvio padrão relativo. Né? Aí você multiplica por 100%. Vejam como é que calcula. Coeficiente de variação, você pega o desvio padrão, divide pela média, multiplica por 100%. Quanto for o desvio padrão? 2,55. A média é 5 vezes 100%. Dividindo isso aqui dá 0,51 vezes 100%. Desloca a vírgula, multiplica só o 100, ó, deixa o percentual. Multiplicando por 100, desloco a vírgula para a direita. Duas casas por causa do número de zeros. Então a vírgula vem para cá, então vai ficar 51%. Pronto. Está feito tudo aí. Agora, vejamos o desvio padrão com dados agrupados. Os dados agrupados, aí você tem uma tabela. Nessa tabela tem as frequências, tá? A gente vai organizar a tabela, os dados numa tabela de frequências simples e acumulado, ou então só simples, com as suas classes. Classes são as linhas da tabela. Então, quando eu falo em agrupado, significa colocar em forma de tabela. Mesma forma, desvio padrão, aqui, ó. Agora eu incluo, seria o somatório da nota menos a média ao quadrado multiplicado pela frequência, somatório, depois somatório e depois divide tudo por N, tá? Na amostra divide por N menos 1. Nós vamos supor que seja uma amostra. Tá aí os dados, o mesmo dado aqui, ó, 4, 5, 2, 5 e 9, só que eu vou fazer agrupados. Vou colocar numa tabela. Em frequências. Pronto, olha como seria. Mesma coisa, pode usar um ou outro. Aqui as notas são 2, aqui a nota 2, a gente coloca na ordem, no rol aqui, ó, depois a nota 4, depois a nota 5, depois a nota 9. E aqui a frequência, o 2 aparece uma vez, o 4 aparece também uma vez, aqui ele, ó, uma vez. O 5 já aparece duas vezes, ó, tá? E o 9 aparece uma vez. Então, tá aí as classes. Eu tenho 1, 2, 3, 4 classes. Classes são as linhas. Quando você organiza numa tabela com suas classes e com as suas frequências, tá? Ó, em forma de tabela, aí você tem os dados agrupados. Você tá agrupados. A primeira coisa que eu vou calcular aqui vai ser a média. Eu quero calcular o desvio padrão. A primeira coisa que você vai calcular é a média. Olha como é simples. É só multiplicar a nota pela frequência, ó. Tá? Então vai ficar 2 vezes 1, 2, 4 vezes 1, 4, 5 vezes 2, 10, 9 vezes 1, 9. Soma isso aqui.
Aí está aqui a fórmula da média com frequência. É o somatório do xi sobre n é sem frequência, tá? São eles não agrupados. Aqui é agrupado, aí tem a frequência. Então você fala o somatório do produto da nota pela frequência, tá aqui, ó, tá aqui o somatório, 25. Só somar isso aqui, tá? Divide pela quantidade. Quantidade, no caso, 5. N minúsculo. A gente está trabalhando com a amostra. A soma aqui dá 25 dividido por 5, então a média aqui é 5. Bem fácil calcular a média. Só multiplicar a nota e somar e pega esse número e divide por esse. Você já tem a média. Tá? O desvio padrão, você vai pegar esse número e vai dividir por esse aqui, ó. Só isso, ó. N-1, né? N-1 aqui, no caso seria 4. Como seria agora o desvio padrão? Como seria agora o desvio padrão? O desvio padrão seria o seguinte. Na fórmula, eu tenho x menos x barrado, né? Eu vou pegar a nota menos a média. Tá aqui a nota menos a média, ó. Legal? A nota, aqui é a nota, 2, e a média é 5. Ó. Eu coloco uma coluna só com a média e faço a nota menos a média. Agora para o desvio padrão. 2 menos 5 dá menos 3. A nota menos a média. 4 menos 5 dá menos 1. 5 menos 5 dá 0. E 9 menos 5 dá 4. Agora eu elevo o quadrado. Elevo o quadrado, aqui vai ficar menos 9 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0 e 4 ao quadrado dá 16. Agora eu multiplico pela frequência. Ó. Aí depois eu somo tudo, aqui é o somatório. A linha do somatório é essa aqui. Então agora eu vou multiplicar essa coluna pela frequência, por essa aqui, ó. 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 0, eu botei até o produto aqui, ó, dá 0. E 1 vezes 16 dá 16. Somando tudo aqui, ó, 1 mais 9 dá 10, com 16 dá 26, tá? Quando você divide esse número por n menos 1, aí você tem a variância. Então, vamos calcular, são 26, né? Vamos calcular, tá aí a média, já foi visto. E a variância, eu fiz os cálculos, fiz a diferença, nota menos a média, levei o quadrado, multipliquei pela frequência. Fiz o somatório, deu 26. Agora aqui é 5 menos 1, 4. 26 por 4 dá 6,5. Extrair a raiz quadrada desse número. Extrair a raiz quadrada desse número, eu tenho um desvio padrão. Raiz desse número, 2,55. E o coeficiente de variação, aí você pega o desvio padrão pela média, pronto, aí papá, dá mesmo resultado do outro, tá? Você escolhe um ou outro, eu acho melhor esse aqui pela tabela, os dados agrupados. Vejamos agora com o intervalo de classe, que é o mais importante, tá? Daí a fórmula é a mesma, raiz quadrada somatório da nota menos a média ao quadrado vezes a frequência em menos 1, só que esse n aqui é minúsculo, e aqui nós vamos usar da amostra, que é um n minúsculo, ok? Bacana, né? Muito bem, ótimo, muito bom. Na distribuição de frequência, tá aí, ó. Nós vamos calcular, vamos colocar algumas fórmulas aqui. Pronto. Opa. Muito bem. Vamos lá. Eu quero calcular nesse intervalo aqui, ó, são as notas, faz de conta que você tem nota 2 até 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, não incluindo 10, tá? As notas 2 a 4 seriam 2 e 3, não inclui o 4, inclui o 4 aqui. Quantas notas 2 e 3 você tem? A frequência 2. Quantas notas 4 e 5 você tem? Não inclui 6. 4. E assim por diante, pronto. Então, ao todo você tem 6 e 4, 10, 14, 16 notas, ok? Para calcular a média, você usa essa fórmula. E para calcular a variância, eu uso essa outra fórmulazinha aqui, ó. Mesma coisa. Variância, tá? Aí a raiz da variância tem o desvio padrão. Ele quer que você calcule a variância, desvio padrão, coeficiente de variação, tá? Lembrando que nesse caso aqui, o xi, ó, você vai tirar uma média aritmética do intervalo de classe para encontrar o xi, tá? Nota 2, 3 e 4, né? Aí você tira uma média, seria no caso, média 3. Você tem, supondo aqui, seriam duas notas 3, assim por diante, tá? Vamos lá. Então, vamos lá fazer os cálculos aí, tá aí. Vamos fazer os cálculos agora.
Então, na distribuição de frequência, com intervalo de classe, os dados estão agrupados agora, estão numa tabela, com suas classes, com suas frequências, estão agrupados agora. Não estão soltos. Aí você tem o intervalo de classe, aqui as notas. Nota 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10. Aqui inclui o 2, aqui não inclui o 4. Vai incluir o 4 aqui embaixo. Nota 4, tal, assim por diante. Frequência. De nota 2 até a nota 4, não incluindo 4, eu tenho duas notas. Aqui de 4 a 6, não incluindo 6, eu tenho 4 notas. Aqui eu tenho 6 notas, de 6 a 8. E de 8 a 10 não teve nenhum 10 nessa prova, então eu tenho 4 notas. Ao todo, 16 notas. Para calcular a média, aqui a formulazinha, ó, chamado ponto médio, tá? Aí você tira uma média aritmética. Você pega o limite inferior mais o superior, divide por 2. Só pegar o 2 mais 4, dá 6. Por 2 dá 3. Pronto, então o xi vai ser 3. Aqui vai ficar, mesma coisa, ó, 4 mais 6 dá 10, por 2 dá 5. 6 mais 8 dá 14, por 2 dá 7. 8 mais 10 dá 18, por 2, 9. Tá? Uma outra maneira bem fácil de encontrar o xi é você calcular só o primeiro. 2 mais 4 dá 6, por 2 dá 3. E depois, como aqui está variando de 2 em 2, aí você sai somando aqui, ó. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 2 dá 9. Bem mais prático. Você encontra o primeiro, tira uma média aritmética e depois vê quanto é que ele está variando, a amplitude de classe aqui. Só pegar o maior menos o menor, você vê, ó, 4 menos 2 dá 2. E sai somando aqui, ó, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, e assim por diante. Agora eu multiplico um pelo outro. Você multiplicando um pelo outro agora, 3 vezes 2 dá 6, isso aqui é para encontrar a média, tá? A média dessa classe, intervalo de classe. Multiplica 4 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20, 6 vezes 7 dá 42 e 4 vezes 9 dá 36. Soma tudo, 104. Agora eu divido esse por esse. Divido esses dois números, aí eu tenho a média. Aí eu tenho uma média. Tá aí a média. Ó. É o somatório da nota pela frequência, o produto, você soma tudo, ó. Tá aqui o somatório, fica aqui embaixo. Esse somatório é esse aqui, ó, aqui embaixo, tá? E divide por N. Lá na variância no desvio padrão é que é N-1. Aqui é média. Média é sempre por N, tá? Então você pega aí e divide por esse aqui, né? Agora, quando você pega esse, divide por esse aqui, menos 1. Quando for para esse aqui, é menos 1. Cuidado, esse aqui é N. 104 dividido por 16, que dá 6,5, seria a média dessas notas aí, 6,5. Bacana, né? Vejamos agora, vamos calcular agora o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, aí eu tenho que dividir esse número por esse. Vamos agora completar essa tabela. Aqui vai ser a média, você coloca a média aqui, 6,5, ó, faz uma coluna da média, pronto, aqui é a coluna da média. E agora você vai pegar a nota menos a média. Quem é a nota? 3, né? Menos a média, 6,5, ó. Você pega agora a nota menos a média, 3 menos 6,5 dá quanto? Menos 3,5, ok? Você pega a nota menos a média, aqui, ó, 5 menos 6,5 dá menos 1,5. Você vai pegar a nota menos a média, 7 menos 6,5 dá 0,5. 9 menos 6,5 dá 2,5. Aí você agora vai levar ao quadrado, ó, tá? Nota menos a média, agora eu levo ao quadrado. Menos 3,5 ao quadrado, quando você leva ao quadrado, sempre vai dar positivo, vai ficar 12,25. Menos 1,5 ao quadrado, aí dá 2,25. Aqui é 12,25, aqui é 2,25. 0,5 ao quadrado dá 0,25 e 2,5 ao quadrado dá 6,25, tá? Agora eu vou multiplicar pela frequência, ó. Para terminar aqui, ó. Eu pego o quadrado agora e vou multiplicar 12,25, vou multiplicar pela frequência, que é 2. Eu botei só um aqui, ó. 12,25 vezes 2 dá 24,25, tá? De novo, agora eu pego 2,25 e multiplico pela frequência, que é a frequência, por 4. 2,5, 2,25 por 4 dá 9. 0,25 multiplico por 6, dá 1,5. E 6,25 multiplico por 4, pela frequência dá 25. Soma isso aqui, pronto, aqui o somatório, aquela parte de cima 60. Aí eu vou dividir por 16 menos 1, que vem agora na próxima. Sempre assim, bem facinho aí, ó. Tá aí, a variância
Tá aí, aquele processo todinho eu fiz, ó, peguei a nota menos a média, levei ao quadrado, depois multipliquei pela frequência, depois somei tudo. Aí lá embaixo apareceu 60. Embaixo, n menos 1, n é o número de dados, 16 menos 1 que dá 15. 60 dividido por 15, 4. Tá aí a variância, tá? Desvio padrão é só extrair a raiz quadrada. Desvio padrão, raiz da variância, 2, tá? Se você levar o desvio padrão ao quadrado, aí vai dar... Se você levar o desvio padrão ao quadrado, vai dar a variância. Lógico, né? Raiz quadrada dá o desvio padrão. Leva o quadrado e dá a variância. Bacana, né? Então, vamos lá. Ótimo, 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 ótimo. Muito bom. Coeficiente de variação. Você vai pegar o desvio padrão. Você vai pegar o desvio padrão, que é 2, e vai dividir pela média, 6,5. E multiplicar por 100%. Você vai transformar esse desvio padrão em porcentagem. Isso aqui também é chamado de desvio padrão relativo. Sempre que tiver a palavra relativo, significa porcentagem. Então vai ficar 2 dividido por 6, dá 6,5 dá 0,31, multiplicado por 100%, deixa a porcentagem, multiplica por 100, desloca a vírgula, duas casas, fica 31%. Bacana? Show, né? Atividade dos alunos aqui, ó. Aqui são as atividades para eles fazerem. Dados conjunto, primeira questão. Aqui eu quero que você faça por dados não agrupados, solto, e aqui eu quero que você faça uma tabelazinha, ó. Dados agrupados, tá? Calcule a variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Bacana? Agora, tem o mais importante, que é exatamente com a tabela, na distribuição de frequências com intervalo de classe. Você vai calcular a variância, desvio padrão, coeficiente de variação, aí coloca aquelas colunas, né? Aqui seria o xi, que é o ponto médio, aí você multiplica o fi pelo xi, aí você tem a coluna para você calcular a média, pega esse número e divide por esse, tá? Aí depois coloca a coluna da média aqui, depois subtrai as notas pela média, aí você tem x menos 1, aí colocou outra coluna, aí eu botei algumas colunas, mas vai precisar de mais. Você tem um modelo lá na frente, tá? Aí calcula os desvio padrão, coeficiente de variação e manda para o meu e-mail. Show, né? Terceira questão, mesma coisa, só que aqui você vai colocar em forma de... ele pode ter esse formato aqui, aí você coloca em forma de classe, né? Coloca, são quantas linhas aqui? São 5 linhas, são 5 classes, ó, tá? Aqui é o intervalo de classe, 22 a 28, 28 a 34, segunda classe. Terceira classe, 34 a 40 e assim por diante, até a última classe, 46 a 52. E aqui ao lado as frequências, para a primeira classe aqui, você bota 6, essa frequência 6, aí coloca nessa formazinha aqui, fica melhor, tá? Para se colocar. E ele tem esse outro formatozinho aí. Calcule a variação, desvio padrão, coeficiente de variação. Desejo a vocês um forte abraço, obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário, inscreva-se no meu canal e muito obrigado e aquele abraço. O pessoal da faculdade, os alunos, os meus queridos alunos da faculdade Lourenço Filho, ótima, linda faculdade, né? Esses alunos em Fortaleza, faculdade Lourenço Filho, mande para esse e-mail aqui, ó, renato.padilha, os trabalhos, @flfedu.br. Desejo a vocês um forte abraço e fica com Deus, que Ele é maravilhoso, muito maravilhoso. Obrigado.